Olá, seja muito bem-vindo ao assunto do dia desta terça-feira, dia 4 de julho. Estamos juntos em mais uma edição aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação e é sempre muito bom poder contar com o seu carinho e audiência. Hoje aqui no nosso programa vamos falar sobre o estresse no ambiente de trabalho. Quais as consequências desse estresse no ambiente de trabalho? Vamos trazer muitas dicas e também orientações. É terça, dia de receita. Hoje vamos aprender a preparar uma torta de banana com a gastrônoma Luciana Luna. E ainda tem as vagas de emprego disponíveis para hoje. Tem também as notícias da internet, a enquete do dia onde você vai poder interagir com a gente e muito mais. O nosso programa hoje ele está imperdível. E o ambiente corporativo ele exige muito de nós. São relatórios para entregar, campanhas a elaborar, pessoas para lidar. Por um lado, é até bom, né? Sempre se sentir útil e ter ali a capacidade de cada vez mais superar os nossos limites. Mas o excesso de tarefas e a tensão podem acabar gerando estresse no ambiente de trabalho. Esse assunto ele é bem sério e tem sido bastante discutido nos últimos anos, tornando-se algo até comum dentro das empresas, o que não é nada positivo porque o estresse está cada vez mais ali no ambiente de trabalho. Uma pessoa que está sofrendo com estresse no trabalho acaba afetando ali não só o seu rendimento profissional, como principalmente a sua saúde e, consequentemente, diminui sua qualidade de vida. E para nos ajudar a compreender mais sobre este tema, vamos conversar aqui no nosso estúdio com a Viviane Salgado, ela que é psicóloga clínica. Também vai nos ajudar com dicas e orientações o Dr. Fernando Lucena, ele que é médico do trabalho. Daqui a pouquinho a gente vai ouvir aqui os nossos convidados sobre o tema, mas agora vamos acompanhar uma reportagem com Jedson Pontes, com narração de Jéssica Moura. Confira! Tem hora que dá vontade de jogar tudo pro ar, não é mesmo? Não tem jeito. Por mais calmo que a gente seja, uma hora vamos nos estressar. Uma pesquisa internacional aponta o brasileiro como a segunda população mais estressada do mundo. As pessoas não respeitam o espaço das outras, sobrecarga de trabalho, sobrecarga de dia a dia. Então isso tudo influi muito no psicológico das pessoas e provoca com certeza um distúrbio emocional que dá o estresse. O que me deixa mais estressado é dívidas. Quando eu não tenho condições de pagar, que as contas começam a acumular. Até certo ponto, o estresse é normal, mas tudo tem limites. Do ponto de vista emocional, irritabilidade, impaciência, falta de concentração, a memória ela começa a falhar, então tem esse prejuízo do ponto de vista. A motivação também fica comprometida, já que a pessoa está muito irritada. E do ponto de vista físico, o que é que pode vir? Pode vir a questão do sistema gastrointestinal ficar comprometido. E sabe onde a gente se estressa mais? No ambiente de trabalho. Muitas vezes os problemas desestabilizam o trabalhador, mas tem como aliviar. O ambiente de trabalho, ele tem suas responsabilidades, Todo profissional ele precisa dar resultado. A empresa, por sua vez, ela precisa ser sensível a isso e observar o limite de cada um. O interessante da vida é nós fazermos determinados investimentos em nós mesmos. Porque quando a gente faz esses investimentos em nós mesmos, a gente, de uma certa forma, a gente acalenta a nossa alma, nosso ser. Pois bem, daqui a pouquinho vamos trazer muitas outras orientações e também informações sobre o tema de hoje. Daqui a pouquinho a gente vai ouvir aqui os nossos especialistas. Mas a partir de agora vamos chamar você que está em casa para que você venha interagir com a gente respondendo a nossa enquete de hoje. A pergunta da enquete onde você vai ligar para a gente responder é a seguinte. Vamos conferir aqui a pergunta de hoje da nossa enquete. Olha só, a gente quer saber de você que está em casa se você já teve problemas de saúde causados por estresse no ambiente de trabalho. Você já teve? Liga para a gente, participa, 3424-1977. É a nossa linha interativa, já está aberta e disponível para que você participe conosco. Manda também sua pergunta através da internet. Acesse lá a nossa fanpage no facebook.com/assunto do dia. É o nosso espaço na internet. Você pode acessar, deixar algum depoimento sobre o tema, também deixar alguma dúvida. Interage com a gente também através do nosso WhatsApp, também já está disponível.
99418-1206, 99418-1206. Não perde tempo, não, aproveita a oportunidade, deixa lá a sua dúvida, que daqui a pouquinho os nossos convidados terão o maior prazer em responder a sua dúvida. E olha só, cada ser humano tem uma resposta diferente para o estresse, seja no ambiente de trabalho ou na vida pessoal. Em primeiro lugar, é preciso identificar o que está gerando o estresse. Depois de identificar, é preciso fazer ali um estudo, uma avaliação do que pode ser efetivamente resolvido e o que não pode. A partir daí, é possível traçar um plano de ação, ou seja, permanecer no trabalho, conversar com o chefe, procurar um médico. Além disso, adotar hábitos saudáveis de vida é fundamental, como praticar uma atividade física regularmente, comer de maneira equilibrada, dormir bem, reservar um tempo também para o lazer é muito importante, sair com os amigos, entre outras atividades. Algumas dicas começamos a repassar aqui no início do programa, vamos dar continuidade. Primeiro vou dar aqui boas-vindas aos nossos convidados de hoje, dizer que é um prazer recebê-los aqui no nosso programa. Viviane Salgado, seja muito bem-vinda ao Assunto do Dia. Obrigada pelo convite. Também queria dar as boas-vindas ao Dr. Fernando Lucena, seja muito bem-vindo aqui ao programa. Eu que agradeço o convite e espero poder contribuir com algumas informações para os telespectadores. A gente trouxe um pouco da definição do estresse, algumas dicas também a gente já falou, alimentação saudável, dar prioridade também ao lazer é muito importante, faz muito bem, obrigado. Mas em relação até que ponto a gente pode desconfiar de que esse estresse está passando ali do limite e que a gente precisa de uma ajuda o quanto antes, doutor Fernando? Bom, em primeiro lugar é importante que a gente esclareça que o estresse faz parte da vida de qualquer pessoa. O estresse, dentro de limites aceitáveis, ele é até necessário. Você imagine se o homem, desde a idade da pedra, se ele não ficasse estressado na hora que ele percebesse uma situação de perigo, ele iria morrer. Então, o estresse saudável, o eu-estresse, ele é admissível e ele é bom. Ele serve e ajuda as pessoas. Porém, quando o estresse passa dos limites aceitáveis e você passa a sofrer com ele, isso pode causar transtornos extremamente danosos, tanto para o corpo quanto para o aspecto psíquico do ser humano. O doutor Fernando, ele falou que o estresse até um certo ponto ele é saudável. Você concorda também? Concordo. O estresse ele faz parte do nosso dia a dia, a gente convive com ele o tempo todo. O que é o estresse? É qualquer coisa externa a mim que faz com que eu saia do meu centro, saia do meu eu. Então, se eu estou no trânsito, engarrafamento, eu estou estressado, mas faz parte. Eu não tenho como sair disso. Eu tenho que aprender a conviver com isso, como ele falou. A gente tem aqui também uma definição, a gente pesquisa na internet o tema, onde vai ser debatido, e muitas dúvidas também a respeito desse tema. E um dos pontos que a gente encontra lá na internet é uma síndrome bastante conhecida, a síndrome de Burnout, que ela pode se enquadrar também nesse ambiente de estresse do trabalho. É uma doença ocupacional, assim a gente poderia classificar. O que seria, por definição, a síndrome de Burnout? E está cada dia mais frequente, Viviane? Sim, o estresse de Burnout, ela é um estresse próprio do trabalho, né? É quando você chega a um estágio dentro do seu trabalho que você não consegue mais produzir, você fica apático, você não consegue mais contribuir, né? E você tem que ter capacidade de perceber, né? Se você está com esses sintomas ou não e perceber o que é que está causando, que pode ser o ambiente de trabalho, pode ser a relação entre as pessoas, a relação com a chefia, ou eu mesmo não estou bem e acabo aumentando esse estresse e gerando estresse no trabalho. Muita gente fala nessa questão de que as pessoas têm dificuldade de separar a vida pessoal do ambiente de trabalho. É possível que isso aconteça ali na prática ou é quase improvável, né? A gente dividir o estresse ali da carga que a gente tem na família, tem alguns problemas, algumas coisas que a gente consegue resolver, outras coisas não, isso vai gerando estresse. Tem como dividir isso do ambiente de trabalho? A gente escuta muitas pessoas falando isso, né? Tem algum problema, se for de caráter pessoal, resolva em casa, que é ambiente de trabalho, você não precisa trazer, né, esse estresse para o ambiente de trabalho. Isso é possível, doutor Fernando, a gente conseguir dividir isso, estresse pessoal com estresse ali no ambiente de trabalho? Uma coisa é o que é possível e outra coisa é a realidade das pessoas. Na realidade, dificilmente nós temos o equilíbrio emocional para separar emoções. Não é fácil
E normalmente a maioria das pessoas elas levam para o trabalho frustrações, ansiedade, angústia, desde momento atual até momentos passados, traumas da infância. Então, o indivíduo ele é extremamente complexo do ponto de vista psíquico. Então, nem sempre a gente consegue dividir o que é algo pessoal das minhas relações dentro do trabalho. E isso pode ter implicações. Quando você fala em trabalho, a gente tem que entender que as empresas, elas não são organismos como máquinas, elas são feitas por pessoas. E sendo feitas por pessoas, as empresas, essas pessoas podem falhar, podem ter dificuldades e pode haver conflitos dentro do trabalho. E é o que ocorre. Principalmente nos momentos de crise como esse agora que a gente está passando, esses conflitos tendem a aumentar. E nem todas as pessoas, como eu falei, têm equilíbrio emocional para lidar tanto com as situações do trabalho como situações do seu âmbito pessoal. Às vezes a pessoa está passando por uma situação de separação, divórcio, perda de um ente querido, perda de um filho, imagine. E como é que eu vou estar em equilíbrio no meu trabalho? Não é fácil. A gente trouxe também a informação no início do programa que é sempre bom, né? Se sentir desafiado e você conseguir superar alguns dos seus limites. Mas isso pode, né, essa pressão toda pode ocasionar essa questão do desequilíbrio ali no ambiente de trabalho. Como é que essa pessoa ela consegue ali na prática tentar dividir essa questão da pressão que ela recebe da chefia, das atividades que ela tem a fazer e muitas vezes está acumulando por conta do cenário, né, atual. Muitas empresas estão desligando seus colaboradores e um ou outro acumula, né, uma ou duas funções. Como é que eu divido ali na minha cabeça de que eu preciso fazer aquilo, preciso me superar, mas também preciso colocar o pé no chão e conversar diretamente com o chefe, né? Como é que eu chego nesse chefe para dizer que eu não estou conseguindo superar aquela atividade que ele passou, por exemplo? Perfeita colocação, né? Com o aumento do desemprego, você falou que tem pessoas que chegam a ficar com 2 funções, tem pessoas que ficam com 4 funções, né? É a situação do país. Eu tenho realmente que buscar esse chefe e dizer, eu não estou aguentando, né? E abrir, né? Ser sincero com o chefe e dizer, olha, está passando do meu limite, eu não estou dando conta e vou começar a prejudicar também a empresa. Não adianta também eu ficar com excesso do medo de perder o meu emprego e acumulando função, acumulando, eu não dou conta e sou mais pressionado. Então eu vou girando um processo ciclo de pressão e de estresse. E se eu percebo, né, que o meu colega de trabalho está um pouco mais estressado, está apresentando um comportamento que ele nunca apresentou, era sempre atento, né, sempre solícito, mas com o passar do tempo ele parece que ligou ali o piloto automático, né, ligou o piloto automático, não se sente mais motivado, faz atividades por fazer. Eu percebo isso no meu colega de trabalho. Eu vou até a chefia para conversar com a chefia ou vou diretamente nesse colega tentar ajudá-lo, tentar mostrar para ele que ele mudou em algumas coisas, que ele não está conseguindo ser tão produtivo como ele era antes, que ele está como se fosse uma bomba relógio, né? A qualquer momento ele pode explodir. Qual é o mais indicado da gente fazer? O mais racional é ajudar esse colega de trabalho ou procurar a chefia? Em primeiro lugar, não existe uma receita de bolo na resolução desses problemas. Cada caso deve ser analisado de forma individual. Porém, existe uma coisa que as empresas têm que tomar para si. É algo chamado, muito simples e às vezes difícil, diálogo, abertura. Então, assim, se uma empresa é feita por pessoas, eu não posso exigir que todas as pessoas sejam iguais, que todas tenham o mesmo desempenho, o mesmo desempenho. Então, assim, qual é o papel da empresa? Ela dá a possibilidade de que essas diferenças entre as pessoas possam ser aproveitadas dentro do trabalho. Possa haver respeito entre as pessoas. O que nós percebemos, eu como médico do trabalho no meu dia a dia, é que muitas empresas, elas tratam pessoas que estão passando por alguma dificuldade, muitas vezes, como sendo um profissional desqualificado, o que nem sempre é verdade, por falta de um diálogo, por falta de um entendimento. Então, querer que a empresa obtenha lucro sem ter o entendimento de como seus funcionários estão conseguindo atingir esse lucro, muitas vezes isso é uma bomba relógio. Isso vai causar desentendimentos, vai causar doença dentro do trabalho. Então, a empresa tem que ter essa possibilidade de ter um canal de abertura com seus funcionários de forma sincera, de forma clara.
estabelecer regras que possam ser cumpridas e não metas inatingíveis. Às vezes eu digo assim, eu já vi empresa falar, você pode ir para casa e trabalhar, só que eu deixo você com um laptop e uma tarefa quase que humanamente impossível para você me entregar dentro de uma semana. Você vai ter que preparar um relatório, muitas vezes, que mesmo em casa vai lhe consumir muito mais horas do que dentro da empresa e você vai ficar angustiado, você vai, às vezes, perceber de imediato que aquilo é uma meta impossível de ser cumprida. Quem está te pedindo a meta, aquele objetivo, também sabe que é impossível, mas te cobra. Não é? Então, assim, é uma cadeia sucessiva de erros que existem de uma forma hierárquica, de cima para baixo, e às vezes entre os colegas. Você falou, o colega poder ajudar o outro. A empresa tem que ter abertura para esse tipo de postura. Quando ela tem esse tipo de abertura, existem empresas que têm, eu conheço empresas que têm esse tipo de abertura. Isso é possível, isso ajuda bastante. Ok, em relação agora a essa questão, falou, né, dessa explicação de ajudar, não ajudar, da empresa ter essa abertura é muito importante, mas quando essa empresa não tem essa abertura toda, doutor, não é uma empresa que o senhor falou para a gente agora, que o senhor tem conhecimento que existe essa abertura, eu devo chegar como nesse colega, né? Se eu sou muito amigo dele, trabalho há muito tempo com ele, devo chegar já apontando que ele mudou de comportamento de forma brusca, mostrar que ele está com aquela realidade diferente, ou deve ser aos poucos, com a conversa, vai ali no intervalo, né, de uma atividade e outra, tenta mostrar, tenta explicar, principalmente o que é a síndrome de Burnout, por exemplo. Seria assim a forma mais adequada? Se a empresa não tem essa estrutura que o doutor Fernando acabou de dizer? Infelizmente, a maioria das empresas não tem essa estrutura, né? Essa seria a empresa ideal. Mas o interessante é se você percebe um colega de trabalho que ele está sofrendo, né? Que ele está estressado, que ele está a ponto de explodir, espera ele estar num momento um pouco mais tranquilo, né? Sair do auge do estresse, do auge da tensão, puxa ele no canto e conversa, né? Tenta buscar dele o que é que está incomodando ele, né? E tenta se mostrar solícito também, né? Aquela pessoa, estou aqui para te ajudar no que eu puder, né? Mostrar companheirismo, se mostrar humano também, né? Na verdade, o que acontece hoje é que com essa coisa da diminuição do emprego e aumento da carga de trabalho, você fica esperando que os funcionários sejam super-humanos. Então, você tem que cumprir prazos, entregar relatórios, viver em situações adversas que você não consegue dar conta. Então, você saber que tem um colega de trabalho que está do teu lado, que te entende, te apoia, é magnífico. Essa pressão psicológica toda, né? O que acontece no nosso corpo quando a gente é submetido a esse estresse todo, né? É algo, a princípio, que a gente compreende, né? Falando de modo geral, que é uma pressão psicológica. Mas muda o que no nosso corpo? Potencializa também doenças, doutor? Com certeza. O estresse, ele tem consequências a curto, a médio e a longo prazo. De uma forma sucinta, eu poderia dizer, a curto prazo, é bem simples da gente entender. Uma situação de estresse, você está em determinado local, você está num banco e de repente alguém grita. Isso é um assalto. Tá? Então, o que é que todo mundo tem? O coração bate mais rápido, a pupila dilata, você fica numa situação que a gente chama do estresse imediato. Porém, ao longo prazo, ao longo dos anos, se eu estou num ambiente que eu não me sinto bem dentro daquele, se eu não me sinto reconhecido, aí vem vários fatores que podem gerar esse estresse a longo prazo. Entre eles, essa falta de reconhecimento, falta de acolhimento, o não entendimento, a dificuldade de relacionamento com o meu hierárquico superior, com meus colegas, o bullying, que é uma coisa que hoje permeia a nossa sociedade de uma forma bastante frequente, isso pode levar a consequências a longo prazo muito danosas. Várias doenças podem estar envolvidas, desde problemas na pele, né? De repente começam a aparecer manchas, dermatoses, e você, o que é isso tal? Não sei, não tem uma causa explicável. Pode acontecer úlceras, problemas gástricos, não é? Náuseas, há um aumento objetivo da produção de ácido clorídrico durante o estresse, isso a longo prazo pode determinar essas doenças gastrointestinais. Insônia, né? Aí pode levar a quadros realmente de doença como depressão, né? Esse estresse pode levar a uma ansiedade, pode levar a muitas outras coisas. Uma coisa bastante comum são as doenças osteomusculares. Na hora que você está estressado, você fica tenso. Essa tensão, ela predispõe muito mais às doenças osteomusculares, como as tendinites. Eu sempre digo, ambientes com muito estresse
são trabalhadores que adoecem muito mais. Então, o ambiente de trabalho saudável é uma forma de você diminuir as doenças do trabalho. E o contrário é verdadeiro. Então, não só as doenças osteomusculares, como a baixa da imunidade, por exemplo, pode levar ao câncer. Então, a gente sabe que o estresse crônico pode levar ao câncer, por uma baixa de imunidade que tem relação direta com o câncer. As empresas, se fossem, algumas empresas, né, se fossem mais inteligentes, investiriam, né, um pouco mais no lazer, numa área de convivência social entre esses trabalhadores, porque elas perderiam menos, né? Se esses trabalhadores se afastam muito por conta do estresse naquele ambiente de trabalho, se ela investe um pouco de recurso, um espaço, colocar um sofá, por exemplo, para que as pessoas conversem, acho que seria muito mais interessante. Né, você no início do programa falou a questão da atividade física, né? Se as empresas parassem 10, 15 minutos e fizessem uma atividade com os funcionários, né, de meditação, respiração, né, Tai Chi Chuan, qualquer coisa, né, que pudesse juntar todos os funcionários e tivesse esse momento de tranquilidade, seria perfeito. E também um momento em que eles possam estar juntos, né, e conversar sobre outros assuntos que não só o trabalho, é interessante realmente. Agora a gente vai a um rápido intervalo e daqui a pouquinho tem mais assunto do dia. Até já! Estamos de volta com mais assunto do dia aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. Hoje aqui no nosso programa estamos falando sobre o estresse no ambiente de trabalho. E a partir de agora vamos conferir as notícias da internet sobre este tema. E quem vai trazer as informações para a gente a partir de agora é a Tânia Silva. Olá, Tânia! Oi, Valdson, ótima terça para você e para vocês que estão nos acompanhando. Hoje estamos falando sobre estresse no trabalho, por isso que a gente trouxe uma informação do site exame.com, as 11 maiores causas de estresse no ambiente de trabalho. É o que mostra uma pesquisa feita por uma empresa de gestão de projetos com mais de 1.400 profissionais espalhados pelo mundo. Mais da metade dos funcionários apontaram o desencontro de informações como maior causa de estresse no trabalho. Em segundo lugar, os problemas com a prioridade de tarefas em meio ao trabalho acumulado tira muita gente do sério. Outros exemplos de desgaste no ambiente profissional são as metas impossíveis de alcançar e as mudanças de prazos repentinos. De acordo com o CEO Andrew Philip, não existe uma receita exata para resolver cada um desses problemas, mas o ponto de partida é melhorar a comunicação entre gestores e funcionários. Agora a gente volta ao estúdio com mais informações sobre esse assunto. Valdson. Ok, Tânia Silva, muito obrigado por essas informações. Melhorar a comunicação entre os gestores e os colaboradores. Isso é muito importante, faz muita diferença no dia a dia. Eu queria saber dos nossos convidados se eles também concordam com essa afirmação que a Tânia Silva acabou de trazer aqui nas notícias da internet. Melhorar essa comunicação, doutor Fernando, é mesmo eficiente para evitar esses problemas? Olha, é um ótimo meio realmente de minimizar esse impacto, né, desse estresse dentro do trabalho. Mas não é fácil. Não é fácil por quê? Primeiro, nem todas as empresas são grandes empresas. Hoje, as relações de trabalho são desde grandes empresas até a nossa casa. Eu tenho uma relação de trabalho com a minha colaboradora doméstica. Então, quem acha fácil conversar com o seu colaborador? Você pensa o que do seu trabalho? Não é fácil. Nós não fomos preparados para esse tipo de interação. Então, é necessário que haja preparo, treinamento dentro das empresas para que as pessoas possam abrir esse canal. Não de uma forma simplesmente para dizer que ela existe, mas para que haja realmente uma interação, uma integração. E assim, respeito não se impõe, respeito se conquista dentro da empresa. Grande parte dos gestores, eles têm dificuldade em conquistar esse respeito. Muitas vezes você chega a um cargo de chefia por pura meritocracia. Né? Você fez um bom trabalho e tal, mas você não foi preparado para ser um líder, para você conversar com seus subordinados,
você não tem esse preparo. Muitas vezes você se relaciona de uma forma extremamente impositiva, você não aceita uma resposta que não seja exatamente aquilo que você está pensando, então você não dá esse espaço ao seu funcionário. O que é que vai acontecer? Estresse, relações conflituosas e adoecimento do trabalhador. Esse adoecimento é bastante palpável, vem aumentando consideravelmente. A Previdência Social tem recebido, não é, trabalhadores que sofrem com o estresse diário, muitas doenças relacionadas com esse estresse, que são os transtornos mentais relacionados ao trabalho, vem aumentado de forma considerável. Eu vou dar um dado aqui para você, para entendimento. A primeira causa de afastamento do trabalho, de uma forma geral, são os acidentes. Em segundo lugar, vêm os transtornos osteomusculares, por exemplo, a lombalgia, dor nas costas. E a terceira causa de adoecimento no trabalho, hoje no Brasil, já são os transtornos mentais, não é? Como ansiedade, depressão, transtorno bipolar, o trauma pós-estresse, não é? Então são várias situações que têm acometido os trabalhadores e vem aumentando de forma muito grande. A Organização Mundial de Saúde estima que vamos perder esse ano em torno de 3 bilhões de dólares no mundo apenas com os transtornos mentais relacionados ao trabalho, em faltas ao trabalho, em diminuição da produtividade, né, em vários aspectos. E são problemas que independem de profissões, ou tem algumas profissões onde esses problemas são mais acentuados, doutor, esses problemas são mais agravados. Alguma determinada profissão, tem um ranking ali das profissões onde a gente pode dizer, tal profissão é mais complicado, o nível de estresse é maior, consequentemente terá mais problemas com afastamentos, enfim. Tem ali um ranking das profissões onde esses trabalhadores eles são mais submetidos a estresse do que outros? Sim, várias profissões são de risco muito alto. Você imagine uma cidade como, eu vou citar o Rio de Janeiro, que a gente está observando. Você é policial no Rio de Janeiro e você sai para trabalhar. Quantos policiais são assassinados diariamente no Rio de Janeiro? É um número muito alto. Então, isso por si só já gera um estresse muito grande. Outra profissão, o médico, profissionais da área de saúde, eles estão continuamente dentro de uma situação de estresse do paciente, da doença, do adoecer das pessoas. Então, assim, não é fácil para o profissional de saúde. Outra profissão do mundo moderno que tem um número de estresse muito elevado. Por exemplo, o profissional de telemarketing. Eu pergunto, alguém já ligou para alguém de telemarketing para agradecer um serviço prestado? Não. Dificilmente alguém vai ligar para agradecer. Você só liga para reclamar. Esse profissional do telemarketing, ele está continuamente recebendo impulsos de forma negativa, de pessoas reclamando, de prestação de serviço que não foi feita, e ele vai ter que responder de uma forma adequada, vai ter que atingir metas. Então, assim, são profissionais submetidos a um estresse permanente. Muita gente, quando tem dúvidas relacionadas a diversos temas, principalmente esse também, né, estresse no ambiente de trabalho, utiliza ali a internet como fonte de pesquisa. Mas às vezes a gente encontra muitos mitos na internet e isso preocupa e preocupa bastante. Então, para deixar você que está em casa bem informado e esclarecer mais sobre o estresse no ambiente de trabalho, a gente vai mostrar aqui no nosso telão e pedir ajuda aqui dos nossos convidados para falar se é um mito ou se é uma verdade essas afirmações. Olha só. É verdade ou é um mito que o estresse ele pode causar úlcera? Mito ou verdade? É tão sério assim, doutor? Verdade. O estresse, como eu falei no início, pode causar úlcera. O estresse por si só, ele pode determinar o aumento da produção do ácido clorídrico que a gente tem dentro do estômago e isso pode realmente causar úlcera. Próxima informação, outra tela, mito ou verdade? O estresse, ele é inevitável, Viviane? Ele é inevitável, ele faz parte do nosso dia, né? Você já acorda de manhã bem cedo, pega um ônibus lotado, um engarrafamento lotado para chegar no trabalho e encontrar mais estresse. Na verdade, você tem que aprender a lidar com isso, né? Mas ele realmente é inevitável. Quando você está no ambiente de trabalho, às vezes no trânsito, quando o estresse vai passando ali dos limites, tem alguma dica? Seria respirar, contar até 3? Funciona mesmo na prática? Funciona. Se você começa a controlar. Se você está no trânsito, né, está engarrafado e você fica, eu tenho que chegar, acalma, faça uma boa respiração
inspire e respire, né? Comece a focar o seu pensamento nas coisas positivas no caminho, né? Sempre tem uma árvore, um passarinho, porque não adianta, o seu estresse não vai fazer você chegar mais rápido no trabalho. A vontade de abrir a porta e sair correndo. Isso. Mas tem que controlar. Tem que controlar. Isso que a Viviane falou realmente é muito interessante e é um trabalho diário, o autocontrole. Eu estou no estresse e eu tenho uma reunião, eu estou atrasado. O trânsito está parado, eu não vou chegar na hora. Por que eu vou me estressar se o problema já está definido? Não é fácil essa atitude, mas a gente pode treinar, como ela falou, exercício de respiração, as pessoas que praticam atividade física, as pessoas que são ligadas a uma atividade religiosa, espiritualista, estimulam muito mais o autocontrole da pessoa. E esse autocontrole é muito importante. Uma das técnicas bem interessantes que tem cada vez mais sido observada é a meditação. As pessoas que praticam meditação, elas conseguem ter um autocontrole muito mais eficaz. Próxima informação, vamos agora outra tela para a gente descobrir se é mito ou verdade que acontecimentos negativos, eles causam estresse? Mito ou verdade? Verdade. A gente está sempre em contato com acontecimentos negativos, né? E a gente passa hoje em dia uma situação no país de só receber, né, notícias negativas o tempo todo na televisão. E isso causa estresse. Então o ideal é que quando eu me aproximar a hora de dormir, eu tenho que trabalhar no dia seguinte, procura evitar esses tipos de informações, né? Essas informações negativas que fazem com que você fique mal. Criar um filtro, né, ali para ver. Isso. O que for de bom a gente absorve, o que não for, tenta deixar para lá. Tem pessoas que parecem até que têm uma atração por notícias destrutivas, notícias ruins e gostam. É como se elas se alimentassem disso. Isso é muito ruim. Isso causa um dano realmente, muitas vezes, intangível. A gente não tem como mensurar isso, mas quanto menos informações você puder evitar negativas, o mundo está lá fora, a gente convive com ele. Então, por que eu trazer mais informações negativas para o meu dia a dia? Tem traumas, como ela disse, são inevitáveis. A perda de um ente querido, uma perda de emprego, já são estresses inevitáveis que geram no dia a dia. Por que eu vou escolher o meu lazer a filmes? Eu vejo às vezes assim coisas de zumbis, coisas que são muito negativas. Isso vai piorar mais ainda a situação de uma pessoa que já está predisposta a um sintoma de estresse. A nossa mente ela vai somatizando e vai acumulando aquelas informações e ali pode, em uma situação ali que você possa estimular esse estresse, pode ter um gatilho ali para meio que explodir. Você vai se identificando com a questão negativa, né? E daí você vai somatizando, como você falou, você vai trazendo essa informação para dentro de você e de repente você explode. Aí você acha que o problema de repente é em casa e não é. É esse excesso de acontecimentos negativos que você está somatizando. Ok, vamos aqui à próxima tela. Aqui temos outra informação. Mito ou verdade que o estresse também ele é um motivador? Será que é verdade? É um mito? Pode ser um motivador esse estresse? Pode sim, o estresse pode ser um motivador. Algumas situações são do próprio ser humano. Por exemplo, a competitividade é natural. No momento em que eu estou no emprego novo, eu posso ter um estresse inicial e aquilo me estimular a desenvolver melhor minhas capacidades. Muitas vezes pessoas estão muito adaptadas, muito acomodadas em determinados empregos, em determinados trabalhos, né? E às vezes o estresse de um trabalho novo, de um desafio novo, pode servir de uma forma positiva para grande parte das pessoas. Então, pode ser um motivador, sim. Ok, vamos à próxima tela. Temos aqui outra informação, mito ou verdade, que os sintomas ali do estresse, eles são os mesmos para todos? Mito ou verdade? Não, é mito. Né? Cada um vai reagir de um jeito ao estresse, né? Algumas pessoas vão se recolher, vão ficar, né, quietinhas, isoladas. Outras vão explodir, vão brigar. Algumas vão gerar sintomas no corpo, né? Então são as dores, como ele falou, dor no corpo, dor de cabeça. Né? Então cada um reage de um jeito. O importante é que você seja capaz de se observar e perceber que, peraí, esse não sou eu não sou assim. Tem alguma coisa errada comigo e daí buscar ajuda. Ok. Próxima informação, outra tela, será um mito ou uma verdade? Olha só, se não tem sintomas, o estresse ele não está afetando a vida. Isso aqui é um mito ou verdade? Se o estresse ele não apresenta sintomas.
não está afetando a vida, isso quer dizer que ele não está afetando? É um mito ou é uma verdade? Eu acho que é um mito, porque o estresse, ele de uma certa forma vai afetar qualquer indivíduo, tanto da forma aguda quanto na forma crônica. Ela pode não apresentar sintomas em determinado momento, mas com certeza esses sintomas vão surgir posteriormente. É só uma questão de tempo. Próxima informação, outra tela, mito ou verdade? O estresse, ele é um atributo das pessoas bem-sucedidas? Isso aqui é um mito ou é uma verdade? Todos nós temos estresse, bem-sucedidos ou não, né? A questão justamente é essa ânsia que nós temos hoje de ser bem-sucedidos. Né? Eu tenho que ser melhor em tudo que eu faço. E isso gera o estresse, mas qualquer um de nós é passivo de ter estresse. Ok. Próxima tela, outra informação. O estresse e ansiedade são a mesma coisa? Mito ou verdade? Estresse e ansiedade. Ansiedade é um estresse crônico que leva você a ficar ansioso. Ok. Próxima informação, mito ou verdade? Será que comer chocolate vai aliviar o estresse? Qualquer Mito ou coisa que te verdade? dê prazer, ela alivia o estresse. Então, você fazer uma boa leitura, fazer uma dança, uma atividade física, qualquer coisa que te dê prazer. Mas, sim, alivia. Não pode o excesso, né? Você encher a cara de chocolate. Mas ele pode explicar melhor que eu, né, o porquê. Doutor Fernando. Ótimo, o que ela falou está perfeito, eu concordo em gênero, número e grau. O chocolate, em particular, ele contém algumas substâncias chamadas de polifenóis. Esses polifenóis, eles podem ser encontrados no vinho, na uva, no chá verde. Então, são substâncias que podem ajudar a produção de hormônios que dão bem-estar, como serotonina, e o consumo diário de um pouco de chocolate, e como ela falou, não pode ser muito, quanto mais puro o chocolate, com menos açúcar, mais saudável. Isso pode ajudar realmente a diminuir o estresse. O café, o chocolate, o chá verde, o vinho, e esses momentos de prazer que realmente todos nós temos direito e devemos buscar. Ok, vamos à próxima informação. Temos aqui outra tela. Será que isso é um mito ou é uma verdade, Viviane? As mulheres, elas são mais estressadas? Mito ou verdade? São pela dupla jornada de trabalho, né? Elas têm o trabalho, têm o estresse em casa, né? De cuidar da casa, cuidar do marido, cuidar dos filhos, além do estresse do próprio trabalho. E também tem as questões hormonais, né? Ela passa um ciclo menstrual, né? Que altera gravemente os seus hormônios, que realmente fazem com que elas sejam mais suscetíveis a serem mais estressadas. Ok, vamos à próxima informação. Doutor Fernando, quer complementar essa informação? Não, está correto. Realmente as mulheres são mais estressadas. E assim, quem convive com mulheres sabe o que é a TPM, a tensão pré-menstrual. As mulheres têm um acúmulo maior de líquido nesses momentos, ficam mais tensas, mais ansiosas, eu diria até um pouco mais agressivas, né? Então, são comportamentos que são modificados por conta da alteração hormonal, além das responsabilidades, como ela falou, dupla jornada, a criação de filhos, né? A mulher é muito cobrada. E para ajudar, o chocolate vai bem, né, Viviane? É bom. Vamos agora à próxima tela. Temos aqui outra informação. Mito ou verdade que falar coisas positivas para si mesmo ajuda a amenizar o estresse? Mito ou verdade? Sim, falar coisas positivas para si mesmo realmente ajuda a amenizar o estresse. A nossa mente tem um poder muito maior do que a gente imagina. A partir do momento que eu começo a imaginar situações agradáveis, que eu começo a imaginar situações boas, o meu organismo passa a reagir de forma positiva. Da mesma forma, o contrário. Aquilo que nós falamos na questão, uma das questões anteriores, informações negativas, elas vão causar estresse. Então, se eu posso escolher entre uma atividade que é benéfica, uma atividade saudável, uma atividade mais leve, por que eu vou, no meu momento de lazer, muitas vezes escolher algo pesado, uma leitura policial? Não que a gente vá viver isolado, mas assim, no momento de lazer, muitas vezes tem pessoas que escolhem atividades extremamente negativas do ponto de vista emocional e psíquico. Viviane? Na verdade, isso é um ponto para a gente observar. Se eu já começo a não conseguir observar em mim coisas positivas, já é bom eu procurar, então, uma ajuda. Né? Se eu só consigo pensar o negativo, eu sou incapaz,
né? Eu não consigo realizar as coisas, eu sou incompetente. Esses pensamentos são pensamentos recorrentes no estresse do trabalho. E muita gente já começa, né? A segunda-feira já reclamando da segunda-feira. Justo. Começa, acorda logo cedo pela manhã, de vez de agradecer pelo dia, né? Falar que vai ser um ótimo dia, já começa lamentando. Isso vai também potencializando, né? Com certeza. Essa questão de já chegar no ambiente de trabalho estressado, por conta do transporte público também tem uma relação muito direta, principalmente aqui na região metropolitana. Isso não vai ajudar em nada, né? Vou pedir licença aqui mais uma vez aqui aos nossos convidados, porque agora a gente vai a um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta a falar mais sobre este tema. Você que está em casa pode interagir com a gente, 3424-1977, mande sua dúvida, aproveita aqui a oportunidade. Estamos com 2 profissionais experientes nesse assunto que vão te auxiliar respondendo a sua pergunta. 994-18-1206 é o nosso WhatsApp. Você também pode mandar quantas dúvidas você tiver. Daqui a pouquinho, nossos convidados terão o maior prazer em responder a sua dúvida. Agora a gente vai a um rápido intervalo e até já! De volta com mais assunto do dia aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. Hoje aqui no nosso programa estamos falando sobre o estresse no ambiente de trabalho. É como se o corpo e mente ele colocasse ali um ponto final, agora chega, né? Um cansaço devastador, revela ali a falta absoluta de energia. Todas as reservas estão ali esgotadas. No trabalho, a pessoa antes competente e atenciosa, ela passa a ligar ali o piloto automático no lugar da motivação. Aí, a partir daí, surgem irritações, falta de concentração, desânimo, sensação de fracasso. Esses são indícios de uma doença cruel e difícil de ser diagnosticada e que avança nos principais hospitais e também nas empresas, escolas. A gente está falando da síndrome de Burnout, que é o esgotamento profissional decorrente ali do estresse prolongado no ambiente de trabalho. Estamos aprendendo muito sobre este tema hoje aqui no nosso programa, com a ajuda dos nossos convidados. A Viviane Salgado, ela que é psicóloga, está nos ajudando a compreender melhor sobre este tema e o que a gente pode fazer para se estressar menos ali no ambiente de trabalho, porque a gente aprendeu que o estresse ele é inevitável, mas pode ser controlado. Também está nos ajudando a entender mais sobre o tema o Dr. Fernando Lucena, ele que é especialista, né, em medicina, médico do trabalho, está nos ajudando com dicas e também orientações. E muita gente que está em casa está aqui já interagindo através do nosso WhatsApp e a gente já vai começar a repassar essas perguntas. Se você está em casa, tem dúvidas, 994-18-1206 é o nosso WhatsApp. Você pode acessar e deixar aí sua pergunta que a gente vai repassar a partir de agora e essa dúvida vai ser respondida. Tem aqui uma pergunta, a pessoa não quis se identificar, diz que trabalha em um hospital, está afastada pelo médico, ela está fazendo tratamento porque tem escoliose, né? Tem uma doença que é escoliose. A chefe, ao ver que o INSS colocou apto com restrições, ela passou a me humilhar a ponto de ter provocado ali uma depressão terrível no setor de trabalho dela. Ela trabalha na área de nutrição, agora está afastada e o INSS não quer conceder o benefício. Veja que situação eu estou. Ela foi afastada por conta de um problema, o INSS colocou apto com restrições. No caso, ela volta ao trabalho e pode fazer só algumas atividades, é assim na prática, né? Aí ela disse que a chefe, por conta desse apto com restrições, não gostou da situação e passou a humilhar essa profissional ao ponto de ter provocado nela uma depressão terrível. Situação complicada dessa profissional. Na realidade, a escoliose não é uma doença profissional, é uma doença do desenvolvimento do sistema osteomuscular. Porém, no momento em que um funcionário determinado de uma empresa, ele apresenta uma escoliose, se afasta do trabalho e retorna ao trabalho e passa a ser discriminado, aí é um outro problema. Não é mais o problema da escoliose, é aquilo que nós falamos, é a falta de preparo, a falta de postura da chefia em acatar esse funcionário, entender qual é o problema dele. Porque eu sempre digo, olha, se você agir dessa forma, de uma forma agressiva, discriminatória, isso vai gerar um problema posterior para a empresa muito maior do que o problema que gerou o afastamento, a escoliose. Doutor Fernando, deixa eu pedir licença aqui, que
a participante, ela corrigiu aqui. Às vezes o corretor ortográfico muda, né, algumas palavras. Ela disse que tem espondilite esquilosante. Espondilite anquilosante. É uma doença degenerativa, autoimune, é uma doença reumatológica. Não tem relação com o trabalho. Mas a partir do momento em que um funcionário volta ao trabalho com a limitação, faz parte das atribuições da empresa tentar readaptar esse funcionário a uma outra função e fornecer subsídios para que ele possa trabalhar de forma adequada. Caso ele não tivesse essa possibilidade, ele estaria afastado da pelo INSS, gerando possivelmente até uma aposentadoria. Como não existe uma incapacidade total, o INSS o retornou de volta para a empresa. Então a empresa tem que ter essa expertise de entender, de aceitar esse funcionário, acatá-lo e determinar tarefas e funções modificadas que ele possa fazer sem comprometimento daquela limitação física que ele tem. Ok, temos aqui outra participação. Jéssica, ela diz que tem 23 anos, trabalha com call center há quase 2 anos já. Ela diz que tem se estressado muito desde então por conta do alto índice de metas e também algumas lacunas operacionais. Ela disse que tem notado que há alguns meses ela não consegue mais dormir direito, tem tido picos ali de angústia e de ansiedade, não consegue mais dialogar com amigos e familiares por falta de paciência. Ela disse que tem notado também que alguns momentos ela chega a ficar se tremendo toda. Ela quer saber se isso pode ter a ver com o trabalho que ela exerce. Ela pede para ler a pergunta dela e precisa de ajuda. Por favor, me ajude. Eu não tenho como dar esse diagnóstico apenas com esse contato curto. O ideal seria que ela fosse ao consultório. Mas o que ela descreve são, né, vários sintomas, várias características realmente do síndrome de Burnout, né? Eu aconselho a ela procurar um profissional, já que ela já tem tremores, né, e está com angústia muito elevada. O ideal é que ela procure um profissional da área de saúde para começar a se tratar. E realmente telemarketing é um dos trabalhos que tem uma maior, né, geração de estresse. Ela tem que procurar o quanto antes, né? Pelo que ela descreve hoje, depois da não ter entrevista. mais paciência de conversar com familiares e amigos. Isso é característica da síndrome mesmo. Você começa a ficar tão angustiado que você tem medo que qualquer outra coisa te estresse. Então, para que nada mais me estresse, aumente o que eu estou sentindo, eu me isolo. Esse isolamento pode levar a uma depressão? Ou não necessariamente? Cada um, porque assim, não existe fórmula, né? Na saúde, tanto na medicina quanto na psicologia, não existe fórmula, né? Se eu fizer isso, vai acontecer aquilo. Mas sim, pode gerar. Não sendo tratado, pode gerar. Ok, temos aqui outra participação. A Angélica, ela mora na Macaxeira, ela diz que escuta muitas coisas da chefe por conta de algumas atividades que ela não pode exercer no trabalho. Às vezes a chefe chega a dizer que ela é inútil para ela. Veja só, que perfil de profissional. Acho que quem está precisando mais de ajuda é a líder dela, né? A chefe dessa Angélica, que mora no bairro da Macaxeira, e a chefe disse a ela que ela era inútil para ela. Na verdade, a gente precisa se perguntar quem é o chefe desse líder, né? Que às vezes é uma cadeia, né? É o diretor que pressiona o líder, que pressiona o empregado, e vira uma cadeia de estresse, né? E vira um ambiente estressor. Outra participação aqui, a pessoa não se identificou, mas diz o seguinte: trabalho num hospital de médio porte, sou técnica de enfermagem, trabalho à noite. E diz que tenho adoecido bastante e que é um ambiente de trabalho muito estressante. A gente trabalha apreensivo porque qualquer coisa se assina ali uma advertência. A gente sofre perseguição por parte da coordenação e liderança. Tenho trabalhado triste, angustiado, não sinto mais vontade de exercer a profissão. Tenho me sentido muito cansada. Quando vai chegar a hora de ir para o trabalho, eu já vou ficando ansiosa. Parece que todos os problemas se concentram ali no estômago. O que a gente poderia dizer para essa telespectadora que está nos acompanhando? Provavelmente ela está, pelo que você está comentando aí, ela está passando por uma situação de estresse dentro do trabalho e isso está levando a uma repercussão sobre o aparelho digestivo. Ela provavelmente precisa procurar ajuda. Você pode procurar ajuda em relação à ajuda tanto privada, nos planos de saúde disponibilizam o apoio psicológico, os consultórios psicológicos, e as pessoas que não têm uma condição financeira melhor, elas podem procurar todas as faculdades de psicologia, né? Elas têm um núcleo de
atendimento gratuito às pessoas de baixa renda, e existem também os CAPSs, né? Os CAPSs, que são núcleos do governo, do sistema SUS, que estão preparados para atender não só os transtornos, além dos transtornos mentais, as pessoas com outros problemas, como adicção, né, alcoolismo, uso de drogas, psicoativas e mais. Tentando entender um pouquinho também a questão dessa pessoa que ligou agora, a área de enfermagem, medicina, ela foi quando começou a se pensar na síndrome de Burnout. Ela lida o tempo todo com o sofrimento do outro, né? Com a dor e com o luto também, né? De repente você está cuidando daquele paciente e quando você volta, ele já não está mais lá, ele faleceu. E não só do paciente, você tem também o trabalho com os familiares, né? Então ele por si só ele já é um ambiente estressor, né? Então, você imagina se você já está num ambiente desse e tem uma chefe que não tem essa sensibilidade. Isso realmente aumenta o estresse dela e, pelo que ela fala, realmente ela precisa buscar ajuda. O quanto antes essa ajuda, né? Vou pedir licença aqui aos nossos convidados, que eu tenho uma notícia para você que está em casa, porque desde ontem, né, os rodoviários eles estão de greve por tempo indeterminado. Isso mesmo, a categoria decidiu entrar em greve por tempo indeterminado e isso tem causado ali muitos transtornos à população que precisa se deslocar aqui na região metropolitana do Recife. Agora a gente vai conversar com o repórter Jetson Pontes, ele está em Olinda e vai passar como é que está essa movimentação lá por Olinda. Vamos falar com ele. Jetson, bom dia, você me ouve? Bom dia, Walter, escuto sim. Como é que está a movimentação nas ruas? Muita gente nas paradas esperando os ônibus. Como é que está a circulação? É possível a gente encontrar ônibus hoje nas ruas aqui da região metropolitana do Recife? Como é que está essa movimentação? Hoje é o segundo dia de paralisação dos rodoviários. Jetson, informa a gente sobre essa movimentação nas ruas. Waldson, nós tivemos a impressão que tem mais ônibus circulando hoje do que ontem, né? O primeiro dia da greve. A nossa equipe acabou de sair do terminal da TE15, que fica aqui em Paulista, né? Próximo Paulista, Olinda atende esse pessoal dessa região. E muita gente está esperando os ônibus desde cedo. Ônibus que é bom nada, né? Esse terminal, essa parte dessa região não atende, o metrô não atende essa parte, então o pessoal só depende de ônibus. E eles não conseguem chegar aí ao terminal. Outro terminal que está fechado é o terminal Pelópolis Silveira, que fica em Paulista. O terminal está fechado, os ônibus estão indo direto para a PE15 e de lá o pessoal está esperando que chegue um ônibus para vir aqui para o centro do Recife. Realmente, segundo a Urbana, tem 27% da frota circulando aqui na região metropolitana do Recife. O sindicato diz que tem 30% dessa frota circulando. Mas o que a gente vê é pouquíssimo ônibus, os ônibus estão lotados, tudo lotados, e o pessoal está encontrando dificuldade para entrar nos coletivos. Nós também visitamos mais cedo o terminal integrado de Joana Bezerra. Joana Bezerra também está um caos, né? O Grande Recife esteve por lá mais cedo para tentar controlar o pessoal, porque o ônibus que aparecia, todo mundo queria entrar, e a gente tentando entrar por tudo que é canto aí dos ônibus, as portas quase não fechavam, mas aí os orientadores estavam lá tentando organizar. A situação é essa. Mas daqui a pouco, né, às 11 horas, tem uma reunião. O Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região, ele convocou uma reunião de dissídio coletivo entre os patrões e entre o sindicato para tentar chegar a um acordo. Depois dessa reunião, é possível que tenha já um resultado, se a greve continua ou não. Vale lembrar que ontem, esse mesmo tribunal, ele ordenou a circulação de 50% da frota de ônibus que não está sendo cumprida. Então, mais tarde, depois das 11 horas, nós vamos saber o resultado, né? Se a greve continua ou não, Waldson. Aqui nessa expectativa, né, se a greve vai continuar ou não, porque os rodoviários eles pedem um reajuste de 7%, além também de melhores condições de trabalho. Se eles pedem melhores condições de trabalho, não só para eles, né, vai também automaticamente vai beneficiar a população, porque vamos falar agora, aproveitando a oportunidade de falar dessa categoria, né, os rodoviários que também são submetidos a níveis de estresses absurdos. Poucos ônibus, superlotação, a gente vê isso no nosso dia a dia. Por isso que eles estão fazendo essa mobilização. A mobilização é válida, é um protesto pacífico e a gente frisa, né? Que fica nessa expectativa que a população sofre também. Mas a gente vê altos índices de assaltos a ônibus. Além dos passageiros, os motoristas e cobradores também, eles são vítimas todos os dias aqui na região metropolitana do Recife. Isso potencializa ainda mais o estresse para essa categoria.
Claro, essa violência urbana, ela tem determinado o surgimento de uma patologia, de uma doença, que é o estresse pós-trauma. Né? Esse estresse pós-trauma não só observado na categoria de motorista, mas pode ser observado nos bancários. Você imagine uma pessoa que está trabalhando e de repente sofre a violência de um assalto. Então isso pode determinar naquela pessoa uma aversão ao trabalho. Ela pode, cada vez que ela tenta voltar para trabalhar, lembrar daquela situação do estresse, do assalto. Pode ser um motorista, pode ser um cobrador, pode ser um bancário, pode ser um comerciário. Eu vejo às vezes notícias de farmácias que foram assaltadas 10 vezes em um mesmo bairro. Não é? Você imagina alguém durante uma vez com a arma apontada. Imagine se repetir 2, 3 vezes e você passa a pensar que cada pessoa que entra com capacete de moto ou motor vai lhe assaltar. Isso pode gerar, né, uma situação que a gente chama de estresse pós-trauma, que é algo que vai ser continuado mesmo após ter cessado o trauma inicial. Então, essa doença, essa patologia desse estresse pós-trauma já é uma causa enorme de afastamento do trabalho. Ok, a gente vai pedir licença agora aos convidados. Você que está em casa, tem alguma dúvida sobre o tema, você pode mandar para a gente participar. 3424-1977 é a nossa linha interativa, 994-18-1206 é o nosso WhatsApp. A gente reforça que a partir das 11 horas da manhã de hoje vai ter essa reunião para se chegar a um acordo entre os patrões e os rodoviários. Eles pedem um reajuste de 7% e a gente torce para que esse reajuste ele seja repassado a essa categoria aos rodoviários. E outros detalhes dessa negociação você vai conferir logo mais às 6 horas da noite no Jornal Estado, aqui na Rede Brasil de Comunicação. A gente agora vai a um rápido intervalo e até já! Voltamos com mais assunto do dia e agora vamos direto aprender a preparar um bolo de banana com a gastrônoma Luciana Luna. Torta de banana com a gastrônoma Luciana Luna, papel e caneta na mão, anote direitinho aí a receita e bom apetite. Confira! Olá, estamos aqui para mais uma receita do dia e hoje nós vamos fazer uma receita simples e saborosa. A receita de hoje é torta de banana, então pegue papel e caneta e anote os ingredientes bem direitinho. Duas xícaras de farinha de trigo, 2 xícaras de açúcar, 1 colher de sopa de fermento em pó, 200 ml de leite, 2 ovos, 5 colheres de sopa de margarina, 10 bananas, prata ou pacovan. Nós vamos começar a receita de hoje derretendo a margarina. Então aqui eu já liguei o fogão. Eu vou colocar a margarina só para derreter. Enquanto ela derrete, eu vou misturar aqui num bowl o trigo, o açúcar e o fermento. A margarina já derreteu, então eu vou colocá-la aqui num recipiente. Em seguida, eu vou adicionar o leite e os ovos. Agora nós vamos misturar bem. Agora vamos para a montagem da nossa torta. Aqui eu tenho uma forma de fundo falso e ela está untada e enfarinhada. Nós vamos fazer primeiro uma camada com essa farinha que foi misturada com açúcar e fermento. Depois de fazer uma base com essa farinha, nós vamos colocar as bananas que foram cortadas na horizontal. Então agora eu vou arrumar aqui as bananas.
Nós vamos repetir esse processo até completar toda a torta. Após 30 minutos, vamos retirar nossa torta do forno. Agora nós vamos desenformar. Quem tem dificuldade de desenformar forma de fundo falso, eu vou dar uma dica. Nós vamos precisar de um refratário como esse e colocar ele de cabeça para baixo. Agora eu vou pegar a forma e colocar em cima do refratário. Depois é só dar uma leve pressionadinha para baixo. Está pronta a nossa torta de banana, espero que vocês tenham gostado e até a próxima receita. Gostamos e gostamos bastante aí de mais uma dica, mais uma receita aqui no nosso programa. A você, Luciana Luna, mais uma vez, muito obrigado pela parceria aqui no nosso programa, sempre com dicas deliciosas. E você que está em casa, perdeu algum detalhe da receita, não se preocupe que assim que terminar esta edição do programa, a gente vai disponibilizar essa receita na íntegra lá na nossa fanpage. Basta você acessar facebook.com/assunto do dia e vai encontrar essa receita completinha lá na nossa fanpage. E por falar em coisa boa, a gente vai conferir a partir de agora as vagas de emprego disponíveis para hoje. Boa sorte! Atenção, você que está em casa em busca de uma recolocação no mercado de trabalho, preste bastante atenção às dicas que vamos repassar a partir de agora. Olha aqui no nosso telão, oportunidades de trabalho, 35 vagas para corretor de imóveis. Para preencher uma dessas vagas, é preciso ter ensino médio completo, 6 meses de experiência, o salário ele não foi informado. São 35 oportunidades para corretor de imóveis. Vamos agora a mais outra oportunidade de trabalho. Agora tem 3 vagas para agente de microcrédito. Para preencher uma dessas vagas é preciso ter ensino médio completo, experiência de 6 meses, R$ 1.094 é o salário. São 3 vagas para agente de microcrédito. Mais oportunidade de trabalho, vamos conferir agora. Temos também mais oportunidades, agora são 5 vagas para costureira de máquina reta. Para preencher uma dessas vagas, você precisa ter ensino fundamental completo, experiência de 6 meses, R$ 1.012 é o salário. São 5 vagas para costureira de máquina reta. Você que está em casa se interessou por uma dessas vagas? Elas são do Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda. Ele fica localizado na Avenida Rio Branco, número 155. O telefone para contato, anote aí o telefone, 3355-2900, 3355-2900. A você que está em busca dessa recolocação no mercado de trabalho, muito boa sorte. Agora a gente vai seguir com o nosso programa respondendo as perguntas que chegaram através da nossa linha interativa e também através do nosso WhatsApp. Através do telefone, vamos conferir aqui no nosso telão quem mandou a primeira pergunta. Foi a Tânia, ela que mora em Paulista, tem 57 anos. Ela quer saber o seguinte: o estresse ele pode causar desânimo, tontura e mal-estar? A dúvida da Tânia de Paulista. Pode ou não pode ocasionar isso? Pode causar desânimo, tontura e mal-estar? Pode, né? São sintomas do estresse, mas podem ser outras coisas também, né? A gente também não pode achar que tudo é estresse, tudo é patológico, né? Desânimo da tontura pode ser anemia. Né? Nem tudo é estresse, nem tudo é depressão, nem tudo é ansiedade. Então, é por isso o cuidado de procurar um médico, né, para poder realmente ter a certeza do que é. Vai no clínico geral, a princípio, para ter uma ajuda, né, doutor Fernando? Correto. Você pode procurar o clínico geral, que é digamos assim, a porta de entrada, não é? E se ele detectar alguma necessidade do apoio de um outro especialista,
ele pode fazer isso. Mas a princípio, como ela falou, a Viviane, né, são sintomas muito gerais que podem necessariamente não estar relacionados com o estresse. Ok, vamos agora à próxima dúvida. Temos aqui outra pergunta, agora da Vilma Gomes, ela que é de Abreu Lima, tem 35 anos. Ela diz o seguinte: trabalhei como auxiliar administrativo em uma empresa e depois desenvolvi uma aceleração do coração e também ansiedade. Isso aconteceu depois de trabalhar sob pressão, né, durante muito tempo. O estresse no trabalho pode ter causado esses problemas que ela listou? É a mesma questão, né? Pode. Mas é sempre bom você, além de se observar, né, ela observa nela a aceleração no coração, a ansiedade, mas é bom ela procurar um terapeuta e ver se realmente é o trabalho ou se há algum outro estresse que ela esteja levando para o trabalho, que às vezes, né, não é somente isso. Isso que a Viviane falou deve ser verificado e assim, lembrando sempre que outras doenças podem causar aceleração no coração, no caso específico. Por exemplo, problemas da tireoide, que são muito frequentes em mulheres e que podem causar, não é, o hipertireoidismo pode causar aceleração da frequência cardíaca, sim. Deve ser afastado como causa física que levou a esse problema. Para quem está em casa, está desconfiando que está com algum problema, né, relacionado ao estresse ali no ambiente de trabalho, como é que esse trabalhador ele busca ajuda dentro da empresa? Qual é a porta de entrada? A quem ele deve se reportar? E o que é que essa empresa ela deve fazer a partir do momento em que esse funcionário ele tem essa desconfiança, às vezes já procurou um médico, recebeu um diagnóstico que está com alguma doença relacionada ao estresse, à ocupação que ele vem exercendo? Qual é o procedimento do trabalhador e também da empresa? O que é que a empresa ela deve fazer após receber essa comunicação? Vejam só, quando o trabalhador percebe que está passando por essa dificuldade, ele deve procurar um profissional médico, tá? Um médico do trabalho de preferência, que vai fazer uma avaliação e o médico do trabalho ele vai avaliar se realmente existe condições de que ele possa continuar trabalhando na empresa, fazendo as mesmas coisas que ele faz habitualmente. Caso seja identificado que não existe de forma temporária essa capacidade laborativa, o médico do trabalho ele deve encaminhar esse funcionário ao INSS. Os primeiros 15 dias, lembrando sempre, os primeiros 15 dias de afastamento, eles são por conta da empresa. E em seguida, a partir do 16º, o funcionário deve ser encaminhado ao INSS. O INSS vai fazer uma avaliação, né, ele marca uma perícia médica, vai fazer uma avaliação deste funcionário e vai realmente confirmar ou não essa incapacidade laboral, né? E se ele achar que a incapacidade laboral tem relação com o trabalho, né? Até o médico do trabalho, se ele achar que algumas funcionárias citaram situações de assédio, se o médico do trabalho constatar que essa situação foi originada por conta do trabalho, ele pode, inclusive, emitir uma comunicação de acidente do trabalho. Tá? Pode fazer, em algumas situações, isso, comunicar. E esse funcionário, também a perícia médica do INSS pode entender que existe um nexo de causa entre os sintomas, a doença que esse funcionário está apresentando e classificar aquela doença como sendo uma doença que está relacionada com o trabalho. Ok, temos outra participação agora através do nosso WhatsApp. Participação agora é lá de Carpina. Matuto do Picolé está ligadinho aqui no assunto do dia. Gostaria de saber se o estresse ele pode causar parada cardíaca ou AVC, dependendo das pessoas que sofrem esse estresse. Será que pode ou não pode ocasionar um AVC, uma parada cardíaca, esse estresse excessivo? Olha, o estresse ele pode causar, dependendo da pessoa, se ela tiver uma suscetibilidade, se tiver uma doença pré-existente. Mas normalmente o acidente vascular cerebral, que é o AVC, que ele ocorre de forma isquêmica ou hemorrágica, normalmente o estresse ele vai ser só, digamos assim, um gatilho. Normalmente essa pessoa já tinha um problema prévio e o estresse pode funcionar como um gatilho, não é? Mas assim, seria uma situação bastante crítica para poder afirmar que o estresse causou, não é? Essa foi a causa única e específica da morte de um determinado indivíduo. Ok, temos outra participação que chegou através do telefone. A dúvida é da Maria Wanda, ela que é de Boa Viagem, ela quer saber se o estresse ele pode causar palpitação e interferir no exame de esteira, por exemplo. Ela disse que foi ao médico e este exame acusou isquemia. Pode ter sido por conta do estresse?
Olha, existem isquemias transitórias que podem ser causadas por situações de estresse, mas não é o habitual. Normalmente, se você está fazendo teste de esteira e é identificada uma isquemia, o médico, o cardiologista, ele tem como filtrar isso aí através de outros exames, né, podendo chegar a uma investigação mais aprofundada para saber se essa isquemia foi causada por o estresse exclusivamente. Na maior parte dos casos é preciso ter bastante cuidado, procurar um profissional qualificado para fazer essa diferenciação. Ok, temos outra participação agora através do nosso WhatsApp. A pessoa quer saber se a pressão por produção, né, essa pressão toda, aumenta o estresse dos funcionários. A realização de ginástica laboral pode amenizar esse estresse? Pode. Né? Como a gente está falando desde o início do programa, a atividade física ela é fundamental, né, para que a gente consiga eliminar do corpo esse estresse. Né? E daí eu passo a não sentir os sintomas físicos, mas os emocionais podem permanecer. Daí então a busca do lazer. Né? A gente falou dessa busca, né? O trabalhador vai buscar a empresa encaminha ao INSS, ele ficando afastado, ele precisa fazer um tratamento. Como é esse tratamento? É a base de medicamento ou é só atividade física e lazer? Bom, o ideal é, sendo constatado, né, a doença, o ideal é que ele faça terapia, procure um profissional da área de psicologia, e dependendo do grau do estresse que ele esteja, do transtorno, também ser encaminhado ao psiquiatra para que ele tome as medicações adequadas para que controle os sintomas. Né? Daí os sintomas controlados, sintomas de palpitação, tremedeira, né, desânimo, ele controla os sintomas e daí o psicólogo consegue atuar melhor no set com o paciente. Ele consegue elaborar melhor esse estresse. Quanto tempo de tratamento? É um problema individualizado? Cada pessoa responde ao tratamento de forma diferenciada? E quem determina a volta desse trabalhador, por exemplo, às atividades? Ele é sempre reavaliado para saber se está apto ou não? Como é que a gente compreende isso? Enquanto ele está na clínica, né, com o psicólogo, ele está constantemente sendo avaliado. Né? O psicólogo consegue perceber, através da fala dele, a melhora ou não. E o acompanhamento do psiquiatra também, né? O mesmo psiquiatra, né? Você não pode estar pulando de médico em médico. Então, o psiquiatra acompanhando esse paciente vai perceber na fala dele também a melhora. Então, por isso a união dos dois, do psicólogo e do psiquiatra, são importantíssimos para que seja efetivado a cura do problema. As pessoas, é isso que ela falou, as pessoas precisam entender que o fato de você estar com uma doença, um transtorno mental, não quer dizer que aquilo vai ser para sempre. Então, tem tratamento, tem cura, né, quando devidamente acompanhados por profissional. Então, assim, não é uma doença incurável. Muitas vezes, qualquer um de nós pode passar em algum momento da vida por um problema desses, não é? E o problema regredir. Mas realmente tem pessoas que podem conviver com esses problemas cronicamente, durante muitos anos. Quando ele é reavaliado, ele recebe o laudo do médico, né, que ele está apto a voltar às atividades que ele exercia antes. Como é que deve ser essa reintrodução dele nessa empresa? É algo interessante, né? Ele vai exercer a mesma função, ele pode fazer algumas coisas, tem algumas limitações, ele tem algum tempo também de estabilidade nessa empresa. Como é que a gente compreende? Ótima pergunta. Em primeiro lugar, se o INSS entendeu que a doença dele teve relação com o trabalho, ele tem 1 ano de estabilidade após retornar ao trabalho. Então, a empresa, normalmente, as empresas mais organizadas têm um departamento de recursos humanos, né? E esse departamento de recursos humanos, ele deve fazer um trabalho junto à equipe desse funcionário, de forma que não haja nenhum tratamento discriminatório. Comentários tipo, fulano está doido. Gente, isso é extremamente grave e que você faça esse tipo de abordagem com um colega de trabalho. Imagine se você se afasta por um motivo desse e ao retornar ao trabalho as pessoas vão lhe tratar com esse olhar. Tipo assim, você está tentando enganar, você está enrolando. Não é? Isso pode caracterizar um assédio e determinar inclusive o agravamento da situação psíquica dessa pessoa. Então a empresa tem essa obrigação de trabalhar a equipe que vai trabalhar com esse funcionário que retornou ao trabalho para que tenha um olhar mais carinhoso, mais acolhedor. E realmente não é fácil, mas é um trabalho que deve ser feito. A gente precisa aprender a encarar essas doenças mentais, os transtornos mentais, como uma doença como outra qualquer, como uma hipertensão, uma diabetes.
né? Não existe nada de diferente, a gente precisa perder esse preconceito. Né? Uma pessoa que tem depressão, ela é normal com uma pessoa que tem hipertensão. Precisa de cuidado e tratamento. Ok, vou pedir licença agora aos nossos convidados para a gente conferir o resultado da nossa enquete. No começo do programa a gente lançou a seguinte pergunta. Você que está em casa já teve problemas de saúde causados ali por estresse no trabalho? Olha só, 88% das pessoas que ligaram para a gente e participaram disseram que sim, já tiveram estresse por conta das atividades que exercem ali no trabalho. 12% disseram que não. A você que ligou, participou, obrigado pelo seu carinho e participação aqui no nosso programa. Também é o momento de agradecer agora os convidados de hoje, doutora Viviane Salgado, psicóloga clínica, pedagoga, especialista em RH, saúde mental e também atenção psicossocial. Viviane Salgado, muito obrigado por sua participação. O espaço agora está aberto para um último recado. Fique à vontade. Bom, eu agradeço, né, o convite de vocês. Espero poder ter ajudado a todas as pessoas que passam por esse problema. Lembrando que, né, como a gente falou desde o início, a gente precisa procurar ajuda, né, não passar por isso sozinho. Né? Falar sobre o problema é um ato de coragem, não fraqueza. Então procure ajuda. Mais uma vez, muito obrigado, Viviane. Também queria agradecer ao doutor Fernando Lucena, ele que é diretor da Meta Médicos do Trabalho, especialista em Medicina do Trabalho, membro da Câmara Técnica de Medicina do CREMEP e pós-graduando em transtornos mentais relacionados ao trabalho. Doutor Fernando, muito obrigado pela participação. Um último recado também, considerações finais, fique à vontade. Eu que agradeço o convite e espero ter contribuído. E isso que a Viviane falou é muito importante. A doença mental, o transtorno mental, ele é muito mais comum do que se imagina. E se cada pessoa que percebe que está passando por uma situação dessa, procure ajuda. E o colega que percebe um outro colega dentro do trabalho que está passando por uma situação adversa, que mudou o comportamento, não o trate com chacota, né, de uma forma agressiva, mas procure entender, procure colaborar, contribuir, porque pode acontecer com qualquer um de nós. Mais uma vez, muito obrigado aos convidados, a você que está em casa, obrigado pelo seu carinho e audiência de sempre. Não se esqueça, amanhã teremos um novo encontro ao vivo, às 9h30 da manhã, aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. A você e a sua família, um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser. Até lá!